Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Sempre há um momento de despertamento espiritual. Sempre há um momento de despertamento espiritual. Livro Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 5, Lucas 1, del 5 em delante, diz assim a palavra de Deus: assim diz a palavra do Senhor. nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Podem assentar, queridos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Cada dia que nós estudamos, Cada dia que nós la estudamos, somos alimentados, nos alimentamos, nos nos nutrimos, aprendemos como crescer, aprendemos como crescer. pois aqui está o referencial. Pois aqui está a referência. Tudo o que nós precisamos Todo o que necessitamos para chegarmos ao céu para chegarmos ao cielo está na palavra de Deus. está na palavra de Deus. Existe a história Existem histórias de tantos e tantos homens, de tantos e tantos homens, mulheres, mulheres, que deram uma resposta positiva para que Deus deram a resposta positiva hacia Deus. em momentos de dificuldade, Em momentos de dificuldade, em tempos nebulosos, em tempos tenebrosos, e Deus deu a resposta para essas pessoas, e Deus lhe ha dado a resposta a estes homens, usando eles usando eles para a glória do nome dele. para a glória de seu nome. Repetidas vezes tenho dito, Repetidas vezes tenho hablado. o gravíssimo problema que a igreja enfrenta Há um grave problema que a igreja está enfrentando. é que nós não temos uma referência Que nós não temos uma referência na palavra, em la palavra, ficamos espelhando quedamos espejando em experiências pessoais modernas em experiências pessoais modernas e não olhamos para a e palavra. não miramos hacia a palavra. Tudo que nós precisamos Todo o que necessitamos está na palavra. está em la palavra. Quando voltamos para a palavra, Quando miramos para a palavra, vamos alimentar o nosso ser vamos alimentar nosso ser e vamos aprender e vamos aprender que Deus tem o controle que de Deus tudo. tem o controle. Quando tudo parece perdido, Quando todo parece estar perdido, a intervenção de Deus. a intervenção de Deus. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagro. Deus é um Deus que surpreende os seus. Deus é um Deus que surpreende. Porém, Pero nós às vezes tomamos os caminhos errados. nós outras vezes tomamos caminho equivocado. E isso nos traz terríveis E consequências. isso nos traz terríveis consequências. Não significa dizer que Deus nos abandonou, Não significa dizer que Deus nos ha abandonado, que Deus desistiu dos seus projetos, que Deus desistiu de seus projetos. mas é uma oportunidade de nós Pero é uma oportunidade de nós nos humilharmos diante nos dele humilharmos ante Ele e deixar ele trabalhar e deixar que Ele trabalhe e nos trazer uma novidade daquilo que ele tem a fazer. e nos trazer uma novidade daquilo que Ele tem a ser. O texto que acabamos de ler O texto que lemos tem um contexto muito forte, tem um contexto muito forte, um contexto de decepção, um contexto de decepção, um contexto de tristeza profunda, um contexto de tristeza profunda, por duas razões. por duas razões. Primeiro, a questão política. Primeiro, a questão política. Israel vivia um momento de opressão. Vivia um momento de opressão. Roma estava trazendo um jugo pesado sobre Israel. Roma estava trazendo um jugo pesado sobre Israel. E apesar de já viverem debaixo desse jugo, E apesar de já viverem bajo este jugo, somava a isso
sumava isto, uma vergonha imensa que esse versículo mostra. uma vergüenza imensa que este versículo nos enseña. Talvez você não tenha percebido o que esse texto está dizendo, Talvez tu não ha percebido o que está dizendo esse texto, mas a Bíblia está dizendo que Herodes pero a Bíblia está dizendo que Herodes era rei da Judéia. era rei em Judeia. Israel tinha uma promessa de Deus. Israel tinha uma promessa de Deus. Deus era o rei de Israel. Deus era o rei de Israel. Deus fez uma aliança davídica. Deus havia feito uma aliança Davídica com Davi. com Davi. Mas agora quem está reinando não é um filho de Davi. Pero agora quem reina não é o filho de Davi, É Herodes. é Herodes. Mas quem é Herodes, Pero pastor? quem é Herodes? Herodes é um idumeu. Herodes é um Idumeu. E o que é um idumeu? E que é o Idumeu? O idumeu é descendente de Esaú. É um descendente de Saul. E quando nós olhamos lá atrás da história, E quando miramos hacia atrás na história, Esaú, ele vendeu o direito à primogenitura. Saul havia vendido o direito de sua primogenitura. Ele rejeitou o projeto de Deus. Rechazou o projeto de Deus. E Deus fez aliança com Jacó. E Deus havia feito uma aliança com Jacó. A promessa estava com Jacó. A promessa estava com Jacó. E Deus transformou ele em Israel. E Deus cambiou ele a Israel. E como o povo de Deus, Israel tinha essa aliança com E Deus. como o povo de Deus, Israel tinha esta aliança com Deus. E essa aliança que Deus fez com Davi, E esta aliança que Deus havia feito com Davi, que seria por intermédio dele, que seria por intermédio de ele, que Deus haveria de governar aquela nação. que Deus havia de governar aquela nação. Aí nós entramos com o problema desse texto. Aí entramos com o problema neste texto. Israel não tem mais no trono um descendente de Davi. Israel não teria mais em el trono um descendente de Davi. Quem está no trono Quem está em el trono é um descendente de Esaú. é um descendente de Saul. Mas por quê? Pero por quê? Porque eles haviam abandonado o Senhor. Porque eles haviam abandonado ao E eu Senhor. digo para a igreja nesta E eu manhã: abro a igreja nesta manhã. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem ricas bênçãos para nossas Deus vidas. tem bendições ricas para nós. O grande problema é quando nós O grande problema é quando nós abandonamos o Senhor, abandonamos ao Senhor, abandonamos a sua palavra abandonamos sua palavra e vamos colher o resultado disso. e vamos cosechar o resultado disto. Passamos então a viver os dramas da vida, Passamos a viver terríveis coisas na vida, porque toda semente porque toda semilla ela vai germinar ela vai germinar e nós vamos colher ela depois. e vamos cosechar ela depois. Esse versículo que acabamos de ler Este versículo que leemos nos fala de uma colheita árdua, nos habla uma colheita árdua, de uma cosecha árdua, algo doloroso. algo doloroso. Israel vivia aqui um momento horroroso, Israel vivia aqui um momento doloroso, porque Herodes porque Herodes já havia aprontado tantas com Israel. já havia feito tantas coisas malas a Israel. Lembrando, esse homem Acordando que este homem, foi quem mandou matar todos os meninos de Belém. quem mandou matar todos os ninhos de Belém, Este homem este homem cometeu grandes atrocidades na história cometeu da sua vida. grandes atrocidades em Israel. E é ele que é o rei da Judéia. E é ele que está reinando em Judeia. Porém, Pero quando olhamos também para esse texto, miramos também para este texto, olhamos a esperança. miramos uma esperança. Há um Deus que tem o controle de tudo. Há um Deus que tem o controle de todo. Nem tudo está perdido. Nem todo está perdido. Deus é o soberano. Deus é soberano. Ele levanta homens, Ele levanta ele homens, derruba ele homens, derruba homens, para que o seu propósito para que seu propósito seja estabelecido. seja estabelecido. Diz a palavra Diz a palavra: que havia no tempo do rei Herodes havia em el tempo del rei Herodes um sacerdote chamado Zacarias. um sacerdote chamado Zacarias. Eu disse que nós tínhamos dois problemas: Eu disse que nós teníamos dois problemas. um problema político, Um problema político, que resumidamente vos falei. resumidamente, Resumidamente vos falei.
Agora nós temos um problema espiritual. Ahora tenemos un problema espiritual. Esse é mais grave ainda. Esto es más grave todavía. Pior do que ter problemas financeiros. Peor do que el problema financiero. Pior do que ter problemas sociais. Peor do que el problema social. É quando nós temos problema com Deus. Es cuando tenemos problemas hacia Dios. É quando a nossa vida espiritual não está resolvida. Es cuando nuestra vida espiritual no está resolvida. Tudo aqui nessa terra passa. Todo en la tierra pasa. Porém, o que é espiritual Pero lo espiritual vai durar a eternidade inteira. va a durar la eternidad Então não dá entera. para adiar essa questão. Entonces no podemos adiar esa cuestión. Não dá para deixar sem resolver as questões No espirituais. podemos dejar sin resolver las cuestiones espirituales. Porque elas apontam para a eternidade. Porque ella apunta así a eternidad. Esse texto está dizendo que Este texto dice que havia ali um sacerdote había allí un sacerdote zeloso, celoso, dedicado, dedicado, entregue à obra. que se entregó a la obra. Mas ele era Pero él era alguém que estava andando na contramão. alguien que andaba en la contramano. Por quê, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque naquele tempo Porque en aquel tiempo Israel estava distanciado de Deus. Israel estaba distanciado de Dios. Deus havia gerado um momento punitivo. Dios había generado un momento positivo. 400 anos 400 años de silêncio profético. de silencio profético. Deus não havia levantado profetas naquele tempo. Dios en aquel tiempo no había levantado profeta Devido ao pecado dessa nação. debido al pecado de esta nación. Mas agora Deus entra com teu plano. Pero ahora Dios entra con su plano. Deus está trazendo um renovo agora. Dios está trayendo un renuevo ahora. E Deus procura homens para isso. Dios procura hombre para esto. Estamos vendo uma Europa. Estamos viendo Uma Europa una Europa totalmente vazia. totalmente vacía, Desviada de Deus. desviada de Dios, apartada de Dios, Tomada pelo mundanismo. tomada por el mundanismo. O secularismo tem tomado conta da Europa. El secularismo ha tomado cuenta de Europa. Deus quer trazer um avivamento. Dios quiere traer un avivamiento. Mas como vai ocorrer? Pero ¿cuándo va a ocurrir? Quando Deus encontrar um homem, Cuando Dios encontrar un uma hombre, mulher una mujer disponível dispuesto para fazer a diferença, para hacer la a diferencia, pagar o preço para que as pagar coisas aconteçam. el precio para que esto suceda. E Deus está procurando esta manhã Y Dios está buscando en esta mañana, en los corazones disponíveis para Ele, disponibles para Él, para fazer a vontade dEle, para hacer la voluntad de Él, para cumprir o querer dEle. para cumplir su querer, su voluntad. O relatório que Lucas traz El relatorio que Lucas nos trae sobre este homem, Zacarias, sobre este hombre, Zacarías, diz que ele era do turno de Abias. dice que él era del turno de David. Davi, quando ele estabeleceu os turnos dos sacerdotes, Cuando David estableció los turnos de los sacerdotes, ele dividiu em 24 turnos. dividiu em 24 turnos. E o sacerdote Zacarias, ele ficou com o turno de Abias. Y el sacerdote Zacarías quedó con un turno de Abías. O que significa isso? ¿Lo que significa esto? Que os sacerdotes, eles iam para o templo Los sacerdotes iban para el templo e exerciam 7 dias de trabalho. y ejercían 7 días de trabajo. Então, por ano, Por año, 2 vezes o sacerdote exercia o seu trabalho. 2 veces los sacerdotes ejercían su trabajo. E ali estava Zacarias Y allí estaba Zacarías a cumprir mais uma vez o seu ofício. a cumplir una vez más su oficio. E eu chamo a atenção da igreja Y yo llamo la atención de la iglesia para o versículo 7 que diz para el verso 7 que nos dice que eles não tinham filhos. que ellos no tenían hijos. Por quê? Porque Isabel era estéril Elizabeth era estéril e os dois tinham avançada idade. y los dos eran ya viejos. Quero focar na questão da idade. Quiero enfocar la cuestión de la edad. Eu vejo Zacarias atuando. Yo veo Zacarías actuando. Isso para nós é um problema. Es un problema para nosotros. Porque no livro de Levítico, Porque en el libro de Levítico o sacerdote ele tinha um prazo para exercer a sua função. tenía un plazo para ejercer su función. Ele somente exerceria durante 30 anos. Solamente ejercería durante 30 años. Aos 50 anos ele era jubilado. A los 50 años se jubilaba. E a minha pergunta é: Y mi pregunta o es, que um sacerdote idoso está fazendo aqui?
O que um sacerdote idoso está haciendo aqui? É que eu entendo Aqui eu entendo que Zacarias ele abriu mão Zacarias havia abrido mano da sua aposentadoria. de sua jubilação. Ele não queria estar em casa. Ele não queria estar em casa. Ele queria estar no templo. Ele queria estar em el templo. Porque não era uma obrigação de ofício. Porque não era uma obrigação de ofício. Era uma paixão. Era uma paixão. Era um amor que ele tinha dedicado a Deus. Um amor que teria dedicado a E Deus. é por essa razão que ele está no templo. E é por esta razão que está ele em el templo. Porque ele ama a Deus. Porque ele ama a Deus. E eu pergunto para você nesta manhã. E eu te pergunto a ti nesta manhã. Como você tem servido ao Senhor? Como tienes servido ao Senhor? É porque você é obrigado? É porque és obrigado? É porque alguém te cobra? Alguém te cobra? Ou é porque você ama Ele? Ou é porque ama a Deus? Quando você lê a palavra, Quando mira na tem que ser por palavra, causa da tua sede. tem que ser por causa de tu sede. Quando você dobra os teus joelhos para orar, Quando dobra tu rodilha para é orar, porque você quer falar mesmo com Deus. é porque verdadeiramente quer falar com Deus. Porque você quer ter intimidade com Ele. É porque quer ter intimidade com Ele. Não é porque o pastor te manda Não orar. é porque o pastor te manda orar. Não é porque a agenda da igreja tem oração. Não é porque a agenda da igreja tem oração. É porque teu coração ferve de amor por Deus. É porque tu coração hierve de amor por Deus. É por isso que Zacarias está atuando. É por isso que Zacarias está actuando. Apesar da sua idade já ser avançada. Apesar da idade já ser avançada, Mas existem algumas coisas mais aqui para aprender com Zacarias. mas existe algo mais aqui para aprendermos com Zacarias. No verso 5, a parte B do versículo diz: Em el verso 5, a parte B del verso diz a mulher dele era das filhas de Arão. que sua mulher era de las hijas de Arão. Significa que na juventude de Zacarias, Significa que na juventude de Zacarias, ele foi meticuloso em obedecer a Deus. Ele obedeceu a Deus na risca. ele obedeceu a Deus em la risca. Entenda uma coisa: Entenda uma coisa, a lei sacerdotal a lei sacerdotal exigia que o sacerdote insistia que o sacerdote casasse com alguém casasse com alguém que fosse da tribo de Levi. que fora da tribo de Levi. E Zacarias obedeceu a esse preceito. E Zacarias obedeceu a este preceito. Fez mais que isso. Ha hecho mais que isto. Ele foi entre as filhas de Arão. Foi entre as hijas de Arão. Deixa eu lhe explicar. Deixa eu te explicar. A tribo de Levi A tribo de Levi foi consagrada para o Senhor. foi consagrada por el Senhor, Quem exercitava o serviço da casa de Deus. que iba a exercitar o serviço da casa de Deus. Todavia, Todavia, nem todo levita podia ser sacerdote. nem todo el levita podia ser sacerdote. Havia um requisito básico. Havia requisito básico. Tinha que ser da descendência de Arão. Tinha que ser descendente de Arão. Se não fosse da descendência de Arão, Se não for descendente de Arão, não podia ser sacerdote. não podia ser sacerdote. E eu olho para Zacarias. E eu miro para Zacarias, Quando ele entende o seu chamado, quando ele entende seu chamado, entende o seu ministério, entende seu ministério, ele vai entre as filhas de Arão vai entre as hijas de Arão e escolhe Isabel. e escolhe a Elizabeth, Porque ele não está porque ele não está apenas construindo uma relação conjugal. apenas construindo uma relação conjugal, Ele quer construir um lar para Deus. quer construir lar para Deus, Ele quer que o seu lar esteja solidificado nas bases do Senhor. quer que seu hogar esteja solidificado na base do Senhor. A escolha dele está voltada para o parâmetro de Deus. Sua eleição está voltada hacia Deus. Digo para as famílias que aqui estão: Digo para as famílias que estão aqui, qual é a base que sustenta a tua casa? qual é a base que sustenta tu casa? As suas escolhas para o teu lar está embasada em quê? Tu escolha está basada em que? Zacarias escolheu Zacarias elegeu que o lar dele, que seu hogar, que a casa sua dele, casa, traria a bênção do Senhor. traria a bendição de É por Deus. isso que ele escolhe É Isabel. por isso que ele elige a Não é Elizabeth. apenas o amor, Não apenas o amor, não é apenas a visualização Não é- do ser externo, não era apenas a visualização da mulher, mas era a posição que ela tinha. era a posição que ela tinha. Era uma das filhas de Arão. Era uma das hijas de Arão. Mas aqui agora, Pero agora, esse texto também apresenta um problema. este texto também nos apresenta um problema. Porque Zacarias é um homem
Porque Zacarias es un hombre que teme a Deus na sua que juventude, teme a Dios en su juventud, decide viver para Deus, decide vivir para Dios, constrói um lar de maneira correta, construye un hogar de manera cierta, porém na sua casa, porém su casa, após o casamento, após el casamento, o tão aguardado descendente el tan esperado descendiente não chega. no llega. Passa o primeiro ano, Pasa el primer año, segundo ano, segundo año, passa uma década, una década, duas, dos, tres, passa o tempo de ter filhos pasa el tiempo de tener e os hijos filhos não y chegam. los hijos no llegan. Aí vem uma pergunta: Ahí viene una pregunta. Zacarias olha à sua volta, Zacarías mira a su alrededor, seus amigos têm filhos, sus amigos tienen as hijos, outras famílias têm filhos, las demás familias tienen hijos, mas eles não têm. pero ellos no tienen. A esterilidade naquele tempo La esterilidad en aquel tiempo era um símbolo de punição divina, era un símbolo de punición divina, era um entendimento judaico, era um entendimento era un judaico. entendimiento judaico. Dentro da tradição judaica se entendia dessa forma. Dentro de la tradición judaica se entendía de esta manera. E Zacarias, ele exercia o sacerdote, Y Zacarías ejercía el sacerdocio, tomava sua mão de Isabel, tomaba por la mano de ia para o Isabel, templo, iba para el templo e as pessoas perguntavam: y las personas onde preguntaban, estão os teus filhos? ¿dónde están tus hijos? Onde estão os teus descendentes? ¿Dónde estás tus Eles descendientes? não têm resposta. Y él no tenía respuesta. E eu digo para a igreja: Y yo digo hacia la iglesia, ele não deixou de ir para o templo, él no ha dejado de ir para el templo, porque ele não tinha o que ele queria. porque él no tenía lo que quería. Aparentemente ele não era um homem realizado. Aparentemente no era un hombre realizado. Era uma vergonha para um homem não ter um descendente. Era una vergüenza para un hombre no tener una descendencia. Mas Zacarias não deixou que isso afetasse sua relação com Deus. Pero Zacarías no ha dejado que afectara su relación con Dios. Ele permaneceu servindo ao Senhor. Permaneció sirviendo a Dios. Você não pode andar Tú no puedes caminar na opinião das pessoas, en la opinión de las na personas, crítica que as pessoas fazem contra você. en las críticas que las personas hacen contra ti. Por que fulano tem? ¿Por qué fulano tiene? Por que acontece na casa de Beltrano? ¿Por qué acontece en la causa de Beltrano? E por que não acontece comigo? ¿Por qué no sucede conmigo? Zacarias é um homem Zacarías era un que hombre serve a Deus, que servía a Dios, não por aquilo que Deus lhe dava, no por lo que Dios le daba, mas por aquilo que Deus era para por ele. aquello que Dios era. É por isso que ele ama. Es por eso que él ama. É por isso que ele não é frustrado. Es por eso que él no es frustrado. É quando alguém chega para ele: Zacarias, pode ficar em casa. Es cuando alguien llega a él, Zacarías puede quedarse en Já casa. cumpriu o seu tempo de Ya ha serviço. cumplido su tiempo de servicio. Ele vai dizer: não, Él dice, no, eu quero morrer fazendo a obra. yo quiero morir haciendo la obra. Eu vou até o fim servindo ao Senhor. Yo voy hasta el fin servindo al Señor. É isso que nós aprendemos com Zacarias. Es esto que aprendemos con Zacarías. Ele não era um homem dúbio. No era un hombre tubio. A Bíblia diz no verso 6 La Biblia dice en el verso 6 que ambos eram justos diante de Deus. que ambos eran justos delante de Dios. Justiça fala de retidão. Justicia habla de rectitud. Zacarias Zacarías e Isabel e Elizabeth vivia de maneira justa. vivían de manera justa. E diz mais o texto bíblico: Y dice más el texto bíblico. vivendo de forma irrepreensível Viviendo de forma irreprensible em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. todos los preceptos y mandamientos del Señor. Essa palavra pesa muito. Esta palabra es muy pesada. Irrepreensível. Irreprensible. O que significa isso? ¿Qué significa esto? Aquele que não é passível de repreensão Aquello que no es pasible de reprensión. não tem o que repreender No nele. hay lo que reprender en él. E a Bíblia está Y dizendo la Biblia está diciendo que Zacarias que Zacarías e a sua esposa y su esposa eram irrepreensíveis eran irreprensibles nos preceitos e mandamentos do Senhor. los preceptos y mandamientos del Señor. Todas as pessoas que olhavam para aquele casal, Todas las personas que miraban para aquella pareja, olhavam para eles e diziam: miraban para ellos y decían, eles têm nos
que nos ensinar. Ellos tienen lo que nos enseñar. Eles vivem na verdade a palavra de Deus. Eles viven la verdad en la palabra de Eles Dios. são referência de casal. Son referencia de pareja. Queridos, eu quero dizer que Deus quer levantar isso no meio da igreja. Quiero decir que Dios quiere levantar esto en medio de la iglesia. Deus quer casais que sejam referência. Quiere casar parejas que sean referencia. Homens que sejam maridos conforme a palavra. Hombres que sean marido conforme a la palabra. Mulheres que sejam esposas conforme a palavra. Mujeres que sean esposa conforme dice la palabra. Filhos que correspondam com a palavra. Hijos que corresponden con la palabra. Quando as famílias andarem pelas ruas, Cuando las familias caminaren por las calles, o jovem vai olhar para um jovem los jóvenes van a mirar para los jóvenes e vai dizer: y va a decir, aquele jovem irrepreensível, aquel joven es reprensible. aquele jovem vive Deus, Aquel joven vive Deus, vive Dios. aquela moça é irrepreensível. Aquella muchacha es irreprensible. Nós somos o sal da terra, Somos la sal de la tierra. nós somos a luz do mundo. Somos la luz del mundo. A nossa vida tem que irradiar Jesus, Nuestra vida tiene que radiar Jesús. tem que dar um testemunho Tenemos que dar testimonio daquilo que está acontecendo aqui dentro. de aquello que está sucediendo adentro de nosotros. Se tem algo ocorrendo dentro de nós, Si tem algo ocurriendo dentro de nosotros, tem que transparecer para fora. tiene que salir hacia afuera. Não tem como dizer: No hay como decir, Deus está trabalhando no meu interior, Dios está trabajando en el interior, se do lado de fora não tem nada acontecendo. si afuera no está pasando nada. Tem que ocorrer dentro de nós Tiene que ocurrir dentro de nosotros a ação do Espírito, a acción del Espíritu que vai transformar o lado de fora também. que va a cambiar en la parte de As fuera pessoas también. vão olhar para nós Las personas van a mirar hacia nosotros e ver a presença de y Deus, ver la presencia de Dios e ver a glória de Deus. y ver la gloria de Dios. Para fechar essa parte sobre Zacarias, Isabel. Para cerrar esta parte sobre Zacarías, Isabel, Elizabeth, eu digo, amados, que não podemos servir a Deus yo digo más, no podemos servir a Dios com as expectativas erradas. con la expectativa equivocada. O grande problema que nós vivemos El gran problema que vivimos como cristãos como creyentes é que nós queremos referendar a nossa vida através de outras pessoas. es que queremos referenciar nuestra vida a través de otras personas. Somos, desculpe a maneira que eu vou dizer, Somos, perdona la manera que voy a decir, igual crianças em parquinho. igual niños en un parque. A minha neta, Mi nieta, quando ela está a brincar com seu brinquedo, cuando está a jugar con sus juguetes e chega uma outra criança, y llega otro niño, o que ela vai fazer? o que ela hace? Tenta proteger e não quer. Tenta proteger E não quer compartilhar. y no quiere compartir. Mas quando ela vê um brinquedo mais interessante que outra criança, Pero cuando ela ve otro brinquedo otro juguete más interesante con otro niño, o que ela vai fazer? o que ella va a hacer? Vai querer aquele brinquedo. Va a querer aquel juguete. O dela já não é mais interessante. El de ella no es más interesante. Vamos aplicar para a nossa vida espiritual. Vamos a aplicar en nuestra vida Nos espiritual. comportamos como criança diante de Deus. Nos portamos como niños delante de Dios. Aquilo que é pertencente a outra pessoa, Aquello que es perteneciente a otra persona, desejamos ardentemente. deseamos ardentemente. Não valorizamos o que Deus nos deu. No valorizamos lo que Dios nos ha dado. Mas pelo contrário, Pelo contrario, às vezes estamos sempre murmurando, a veces estamos siempre murmurando, sempre reclamando, siempre reclamando por não ter aquilo por no tener aquello que outros possuem. que otros poseen. Zacarias e Isabel Zacarías y Elizabeth se contentaram se contentaron com aquilo que Deus lhes deu. con aquello que Dios le había Não dado. deixaram de servir a Deus. No dejaron de servir a Dios. Não deixaram de caminhar com Deus. No dejaron de caminar con Dios. Estavam sempre ali servindo ao Senhor. Estaban siempre allí servindo a Dios. O verso 8 diz El versículo 8 nos dice que aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante do Senhor, que aconteceu ambos. Aconteceu que ejerciendo Zacarías el sacerdócio delante de Dios, na ordem do seu turno, cobre por sorteio
na ordem de su turno, na ordem de su clase, conforme a la costumbre del sacerdócio, le tocou em sacerdócio oferecer el incenso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando. Amém. O que nós temos aqui? O que temos aqui? Zacarias, ele está lá para exercer a função dele. Está allí para ejercer su función. Havia uma quantidade muito grande de sacerdotes. Había una cantidad muy grande de sacerdotes. Em muitos casos, En muchos casos, o sacerdote passava a vida inteira el sacerdote pasaba la vida entera sem poder oferecer incenso no templo, sin poder ofrecer incenso en el templo, porque havia um sorteio. porque había un sorteo. E devido ao grande número de sacerdotes, Y debido al gran número de sacerdotes, não era possível que todos exercessem essa no função. era posible que todo ejerciera su función. Eu disse que Zacarias era envelhecido. Yo dije que Zacarías había envejecido. E nesse dia, diz a palavra, Y en este día dice la palabra, que enquanto eles ali estavam lançando a sorte, y mientras ellos lanzaban la e a sorte cai suerte cayó exatamente sobre Zacarias. exactamente sobre Zacarías. E eu digo para a igreja, Y yo digo para la se ele iglesia, tivesse aposentado, si él hubiera jubilado, ele não teria tido essa experiência. él no tenía tenido esta Ele experiencia. só teve essa experiência Él só tuvo esta porque experiencia ele permaneceu ali, porque él permaneció porque ele estava allí. disposto a servir ao Senhor, Estaba dispuesto a servir al Señor sem as pretensões do coração. sin las previsiones del corazón. Era apenas por servir. Era apenas por servir. E esse dia chegou para ele. Y este día llegó para él. Fica imaginando a alegria, Quedé imaginando la o alegría, gozo do seu coração. el gozo de su corazón. Ele vai apresentar incenso diante do Él Senhor. va a presentar incenso delante del Señor. A multidão fica do lado de fora. La multitud está por la parte de fuera. A oferta de incenso La ofrenda de incenso era como se tivesse ali um sacerdote fazendo a intercessão pelo povo. era como si hubiera un sacerdote intercediendo por el pueblo. E o povo lá do lado de fora esperava a bênção de Deus que seria falada através do Y sacerdote. el pueblo por la parte de fuera esperaba la bendición de Dios que sería hablado por el sacerdote. Para terminar o sermão, Para terminar el sermón, pois as nossas horas já avançaram. porque las horas ya avanzaron. Escuta algo que eu preciso para terminar isso aqui. Escucha algo que tengo para terminar esto aquí. Zacarias, ele adentra lá dentro. Zacarías entra dentro E ele está ali oferecendo o incenso ao Senhor. y él está ofreciendo el incienso al Señor. E ele é surpreendido. Y él es sorprendido. Humanamente ele estava sozinho, Humanamente estaba solo, mas apareceu uma presença diferente. pero ha aparecido una presencia Um radiar distinta. de glória cercou aquele Un lugar. radiar de glorias acercado a aquel lugar. Um anjo apareceu para ele. Un ángel apareció hacia él E o seu coração deve ter quase saltado, y su corazón casi que saltó. porque era um momento único da vida dele. Era un momento único en su vida. A Bíblia diz no verso 12 La Biblia dice en el verso 12 que ao vê-lo Zacarias ficou assustado que al verlo Zacarías se turbó e o temor se apoderou dele, y el temor se apoderó de él, porque o anjo do Senhor estava ali. porque el ángel del Señor estaba allí. Deus tem coisas tremendas para nossas vidas. Dios tiene cosas grandiosas para nuestra vida. Aquele momento que Zacarias estava ali, Aquel momento en que Zacarías estaba allí, Deus que conhece todas as coisas, Dios que conoce todas las cosas, falou para ele habló para él de um segredo que ele guardava há décadas, de un secreto que él guardaba a décadas, uma paixão que ele tinha no seu interior há muito tempo. una pasión que tenía en su interior hace mucho tiempo. E naquele momento, Y en aquel momento, o anjo revela para ele. y el ángel revela para él. O anjo diz no verso 13: El ángel dice en el verso 13, Não tenha medo, Zacarias, no se turbe Zacarías, porque a sua oração foi ouvida. porque sus oraciones han sido escuchadas. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, Tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo, a quem você dará o nome de João. y a quien se llamará su nombre Juan, Você ficará alegre e feliz. y tendrá gozo y alegría. Muitos ficarão contentes
regocijarão com seu nascimento. Era algo surpreendente que Deus estava fazendo naquele Era dia. algo surpreendente que Deus estava fazendo em sua vida. Zacarias fica estupefato, pasmado, Zacarias se pasma, sem acreditar no que os seus ouvidos estão a ouvir, sem crer em que seus ouvidos estão escutando. porque ele vai lembrar-se. Porque ele vai acordar-se. Isabel já não é mais a garotinha, a mocinha que ele casou. Elizabeth já não era mais uma muchacha. Ela era agora uma idosa. Agora era uma idosa. E Deus está dizendo para ele: E Deus está dizendo a ele: eu vou reverter esse quadro. eu vou reverter esta situação. Eu vou mudar a esterilidade Vou dela. cambiar a esterilidade de ella. Vou mudar a questão da idade dela também. Vou cambiar a questão da idade também. Ela vai gerar um filho. Vai generar um hijo. Então, Será um menino. será um ninho. O nome dele vai ser João. Seu nome vai ser Juan. Ele vai trazer alegria para vocês. Vai trazer alegria para vocês. Todos à sua volta ficarão alegres por ele. Todo a seu redor quedará contento por ele. Zacarias tem uma reação. Zacarias tem uma reação. Eu vou fechar porque eu fico querendo pregar mais, mas deixa eu dizer para a igreja. Deixa eu dizer à igreja. O coração dele fica tão feliz O coração de ele queda totalmente. que ele fala para o anjo: Que ele abra para o ángel. não tem como, Não há como. eu já estou velho, Já estou velho. a minha esposa está velha. Minha mulher já é vieja. E Gabriel diz: Elisa, vai, Gabriel, ele diz: e Gabriel disse: vai acontecer, vai suceder. porém, todavia, todavia, 9 meses, 9 meses, boca fechada, boca cerrada. você não vai falar mais. Tu não vai abrir mais. E aí, irmãos, E aí, irmãos, imagina agora Zacarias saindo lá de dentro. imagina a hora Zacarias saindo de dentro. O seu rosto tem um brilho de alegria. Seu rosto tem um brilho de alegria. Ele está querendo contar para todo mundo, Ele quer contar para todos, mas ele não consegue mais falar. mas ele não pode mais falar. Que cena hilárica. Que cena hilárica. Ele pula, Ele salta e ele faz gestos. e ele faz E encenações. diz a Bíblia que todos entenderam. E entenda que todos entenderam. Teve algo tremendo que aconteceu lá dentro. Tudo algo tremendo lá Eles não dentro. podiam saber o que aconteceu, Não podia saber o que havia passado. mas por aquilo que eles viam nele, Por lo que viam em ele, eles entenderam. eles então entenderam. Deus marcou Zacarias. Deus ha marcado a Eu quero Zacarias. dizer para você, Eu quero dizer para Deus ti. quer marcar a tua vida Deus quer marcar a sua de tal vida. maneira De tal que maneira quando as pessoas olharem para você, que quando as pessoas mirarem para ti, vai ver o brilho da vai glória, ver o brilho da a glória. alegria estampada em A você, alegria estampada em ti. que mesmo você sem falar palavra alguma, Mesmo sem hablar uma palavra só, você vai estar dando testemunho daquilo que Deus vai fez. testemunhar de lo que Deus ha Se hecho. coloque de pé, Ponte em pé. feche os teus olhos, Cierra tus ojos. coloca diante de Deus qual é a sua necessidade, Põe tu necessidade delante de Deus. o que aflige tua alma, O que aflige tu o alma? que aflige o teu coração. O que aflige tu coração? O Deus de Zacarias está aqui, O Deus de Zacarias está aqui. ele não mudou. Ele não ha cambiado. Isso aconteceu 2000 anos atrás. Isto sucedeu 2000 anos A atrás. Bíblia diz A Bíblia diz: que 1000 anos para o Senhor 1000 anos para Deus é como um dia. é como um dia. Isso foi como se tivesse ocorrido Isso foi como se houvera passado na sexta-feira, el viernes. mas já passou 2000 anos. Mas já passaram 2000 anos. E o mesmo Deus está aqui. E o mesmo Deus está aqui. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos renova, mas cumpre em nós o Teu propósito. Desperta a Tua igreja, Deus, para viver uma vida intensa contigo. Desperta os corações, Senhor. Cura toda frustração, cura toda decepção. Pelo poder do Teu nome, Tu és o Deus que faz milagre, maravilha, prodígio. Tu és aquele que sara, que cura, que restaura. Eu quero profetizar a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Pelo poder do nome de Jesus, muda a história das famílias hoje, Deus. Muda a história das famílias hoje, Deus. Marca o Teu povo com a revelação do céu, com a revelação da Tua glória. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.